Fala pessoas, bom dia para vocês. Estamos aqui para mais uma aula do nosso método Hora com a professora Leila de Artes Visuais. Então, seguinte, galerinha, na aula passada nós começamos a falar sobre a análise da imagem. A gente trabalhou muito com os fundamentos da linguagem, mas a gente tem alguns elementos que vão guiar o nosso olhar para a gente olhar para um elemento na nossa composição. Então, na aula passada, nós trabalhamos e nós falamos aí muito sobre o centro, que é um dos grandes elementos que guia o nosso olhar, certo? E a gente exemplificou com algumas obras, como essa da matriz aí do Paizum, que é a Escola de Atenas de Sâncio, certo? Bom, então, outro elemento que a gente tem é o que a gente chama do centro geométrico. Olha que legal, certo? O que quer dizer o centro geométrico? Você tem que imaginar agora que a sua pintura, né, ou o seu grafite, ou a sua aquarela, ou o seu desenho, né, ele é um espaço totalmente tridimensional, como se fosse aqui o nosso vídeo, certo? E aí você tem que entender o seguinte, que para você dizer que esta obra, ou, né, alguma obra lá que você esteja analisando, né, o elemento está no centro geométrico, ela tem que estar exatamente no centro, nesta direção, ou seja, relacionando a profundidade. Então, obrigatoriamente tem que ter perspectiva a sua obra, e ela tem que estar nesta direção também, certo? Então, aí nessa sua ideia, vamos dizer assim, de comprimento, largura e altura da sua obra. Ela tem que estar exatamente no centro, como se a sua imagem fosse, né, vamos dizer assim, um paralelepípedo ou um cubo, para você dizer que está no centro geométrico, certo? Então, quando um elemento está exatamente no centro geométrico, ele guia muito o nosso olhar, certo? Uma obra que faz isso muito bem, ela não está na nossa matriz em nenhuma das etapas, tá? Mas é uma obra do ilustríssimo Leonardo da Vinci, certo? Essa obra aí, a Santa Ceia dele, Jesus, ele tá colocado para você exatamente no centro e exatamente no centro geométrico, certo? Então, se nós fizermos as linhas aí, olha lá, que bacana, ele tá posicionado para você no centro em todas as direções da sua composição. Olha que maneiro! Por isso que quando você olha para essa imagem, a primeira coisa que você vai ver vai ser Jesus, certo? Então é uma indução que o Leonardo da Vinci fez proposital para guiar o nosso olhar, certo? Então esse é um elemento aí, é uma terminologia um pouquinho mais elaborada que a banca pode estar cobrando para você. Eles cobram principalmente lá no vestibular, né? Ela é uma terminologia um pouco mais complexa, certo? O outro centro que nós temos, que é bem bacana aí, tá? É o que a gente chama do centro perceptivo, certo? Então, o centro perceptivo, é o centro onde a gente é guiado a olhar para ele, né? Então, ele não é exatamente no meio geométrico da composição, como a gente falou do outro, mas ele vai estar posicionado para você no segundo plano da imagem, ou seja, no plano central ou no primeiro plano, e no centro nesta direção e nesta direção, certo? Ele não precisa estar em todas as dimensões no centro para você. Como acontece, por exemplo, com a nossa obra aí da segunda etapa, certo? Que é o Juramento dos Horácios do Jacques-Louis David, certo? Em que nós temos aí que esta figura, né? Ela está para você aí no seu centro perceptivo. Então você é guiado para olhar para lá. O interessante também que a gente pode chamar de centro perspectivo. Por que perspectivo? De perspectiva, certo? Então, em alguns casos, você pode dizer que o elemento que está te guiando, ele está exatamente, né, junto do seu ponto de fuga. Olha a quantidade de coisa que a gente tem, gente, para analisar uma imagem. Perceba que é muito complexo o nosso universo, por isso que a gente tem aí várias aulas analisando item por item, para depois a gente poder começar a nossa análise propriamente dita da obra como um todo, certo? Então aqui, por exemplo, né, o nosso ponto de fuga é a mão que segura a espada, né?
Então, a mão que segura a espada, ela tá no centro perspectivo da obra, tá bom? Então, olha que bacana, como que a gente pode ter centros diferentes numa mesma imagem? Isso acontece porque estamos falando de uma análise aí bem mais complexa e bem mais elaborada, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenham ficado claro, né? Deem uma olhada nas obras de vocês aí da matriz do PAIS 1, PAIS 2, PAIS 3, né? Peguem principalmente pintura e tentem ver para onde o seu olho guia, certo? O centro é um dos elementos principais. Outro elemento que a gente já falou bastante é a luz, tá? Ele é um elemento que vai guiar o seu olhar também. Se eu deixo um pedaço muito claro e o outro pedaço muito escuro, eu vou guiar o meu olhar para onde está mais claro, certo? Se eu tenho, por exemplo, cores, se eu faço cores muito vibrantes de um lado e cores mais escuras do outro, ou uso muita cor quente de um canto, muita cor fria do outro, isso também vai provocar aí um guia do nosso olhar, certo? Então perceba como que os fundamentos ajudam a gente a perceber mesmo como que o artista queria que a gente apreciasse a obra dele, tá bom? Ficamos por aqui na nossa aula de hoje, que já foi bastante coisa. Espero que tenham gostado. Lembrem aí de curtir, compartilhar aí com a galera que você sabe que está estudando aí, né, firmemente aí para essas provas, tá? Lembrem, né, que nós temos aí, né, vários professores nesse nosso projeto aí. Então temos a professora Dani de música, Dani de literatura, certo? A Liege de música, temos o Veiga de cênicas e eu com visuais. E a partir da semana que vem, aguardem que vamos começar a trazer aí novidades, tá bom? Beijo grande para vocês e tchau, tchau!